Belém é uma cidade da Palestina cujo nome significa Casa de Pão. Tem aproximadamente hoje 40 mil habitantes e apenas 20% de cristãos. Já foi 80% no passado, mas a população de cristãos da Palestina, em especial de Belém, está diminuindo ano a ano. A vida dos cristãos aqui não é nada fácil. Esta igreja, a Igreja da Natividade em Belém, foi a única que não foi destruída ao longo da sua história. Quando os persas chegaram aqui no ano 640 depois de Cristo, eles queimaram a igreja e destruíram a igreja quase que em Israel todo. Mas quando chegaram em Belém para incendiar esta igreja, eles depararam na entrada da igreja com um mosaico com 3 homens em trajes persas. Eram os reis magos que a rainha Helena, ao construir a igreja, honrou colocando ali um mosaico dos 3 magos que vieram do Oriente na ocasião do nascimento de Jesus. Este mosaico salvou a igreja, porque quando os persas chegaram aqui para queimar a igreja, eles viram este mosaico e disseram assim: olha, não vamos destruir esta igreja, porque gente nossa estiveram aqui e foram honrados. Eles viram os magos em trajes persas na entrada da igreja. Portanto, graças a um mosaico, a Igreja da Natividade em Belém foi a única igreja poupada de destruição em todo Israel. Tudo aqui é original, ou é do ano 340, ou é a ampliação de Justiniano do ano 540. Olha o tamanho, a altura dessa porta. É baixinho, né? Alguns dizem que é a porta da humildade. Para entrar no lugar que Jesus nasceu, você tem que abaixar com sinal de humildade. Também vale, mas a verdadeira história dessa porta é que ela era maior, a marca dela aqui. Ela foi abaixada na antiguidade para animais não entrar na igreja, para pessoas não entrar montado em cavalos na igreja. Por isso que foi abaixado a altura, para que protegesse a igreja. Hoje, todos que entram no lugar do nascimento de Jesus têm que curvar-se. Quando você entra dentro da igreja de Santa Helena, aqui em Belém, é que você vê que tudo aqui é muito antigo. Essa igreja nunca foi destruída, mas ela foi reformada e ampliada. Depois de inaugurada por volta do ano 340, construída a mando da rainha Helena, ela só foi ampliada no ano 540 pelo imperador Justiniano, quando ele mandou construir dessas colunas para cá, ou seja, do altar para cá, uma nova igreja, que é o que nós estamos aqui hoje. Das colunas em direção ao altar é original do ano 340.
Aqui, embaixo deste tablado, estão protegidos mosaicos da época do imperador Justiniano, que mandou ampliar esta igreja no ano 540. A igreja passou recentemente por uma reforma, por uma restauração, porque ao longo dos séculos as fuligens de velas cobriu todas as colunas e parte das paredes dos mosaicos altos de fuligem. Assim como a Capela Sistina passou por uma restauração, aqui também ficou cerca de 4 ou 5 anos em restauração, está terminando agora e já podemos ver totalmente as colunas limpas das fuligens e os mosaicos altos também totalmente livre das fuligens. É uma igreja que está dividida entre as várias divisões da Igreja Católica, ou seja, aqui estão os gregos, os romanos, os etíopes, os armênios e os franciscanos. Cada um destas divisões da igreja tem uma parte na igreja. Aqui está a capela que Helena mandou erguer aqui no ano 340. Portanto, daqui para trás é original da primeira igreja de Belém. Essas colunas da esquerda e da direita ainda são daquela época. A igreja foi construída em formato de cruz. E o altar original, que é um altar grego hoje, está justamente em cima da gruta do nascimento de Jesus, que fica a entrada por aquele lado. Estou entrando dentro da gruta do nascimento de Jesus. O lugar é concorrido, mas é assim que funciona o ano todo. Eu sou Carlos Caprice e sou um empresário, diretor, proprietário da Caprice Turismo Operadora Internacional. Então nós temos uma estrutura já com 23 anos de experiência, eu costumo dizer que nós temos um know-how de trabalho e conhecimento e também na rua. O que é na rua? Na rua é conhecimento lá em loco, do dia a dia de cada país que nós trabalhamos, ou seja, de cada país que nós levamos grupos para viajar. O ano passado nós embarcamos perto de 1000 pessoas, não só para Israel, o Egito, mas Turquia, Grécia, Jordânia. Nestes lugares nós temos uma experiência vasta, muito grande, e ali nós dominamos o terreno. Os nossos pacotes, todos eles são muito bem geridos, muito bem cuidados. Aliás, sou eu mesmo que decido os programas de viagem, os locais que os nossos grupos visitarão. Eu que faço toda esse trabalho de pesquisar nos mapas, onde vale a pena, onde não vale a pena, o que devo colocar dentro de uma programação, aquilo que eu não vou colocar na programação e o mais importante, eu sei o que você precisa durante os dias de viagem. Eu sei que você precisa de um bom hotel, não precisa ser um hotel luxuoso, mas precisa de um bom hotel, cama limpa, refeição boa, restaurante limpo, precisa de pensão completa, sim, Egito, Israel, Jordânia, Turquia. É impossível pensar uma viagem para estes destinos se não pensar em pensão completa. As gorjetas para os guias locais. A Caprice já coloca tudo isto incluso. De uma forma que
Você, ao entrar numa programação da Caprice, começa aqui, por exemplo, olha, Egito e Israel, agora dia 13 de março deste ano, tudo incluso, você vai preocupar-se apenas em pagar o seu pacote parcelado ou à vista com desconto, enfim, em mais nada. Todos os países que precisam de visto ou taxas portuárias ou taxas de fronteira para você viajar na programação, nós já fazemos inclusos. E quem toma conta dessa burocracia durante os dias de viagem é o nosso tour leader acompanhante que estará com o grupo. Não existe nenhum grupo da Caprice que sai para viajar que não tenha um tour leader da Caprice junto com o grupo, desde a saída do Brasil, permanência e retorno ao Brasil, falando português. Ele é o burocrata do grupo, é ele que toma todos os caminhos nos aeroportos, nos check-outs, check-in, check-outs de hotel, balcão de hotel, companhia aérea, acompanha os grupos no dia a dia em português. Mas também, em cada país de destinos dos nossos grupos, também nós temos um guia que recebe os nossos grupos nos países, também em português. Isto nós fazemos questão. Nós temos uma estrutura completa para você, de qualquer lugar do Brasil que você estiver, nós conseguimos fazer a sua inscrição sem qualquer tipo de burocracia. Desta forma, nós conseguimos embarcar grupos de Manaus, do Acre, de Salvador, de Recife, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Brasília, do Brasil todo nós embarcamos grupos e pessoas individuais. Quem são os individuais? Nós temos vários grupos, né? E os individuais são aquelas pessoas que querem viajar para alguns destinos que está em nosso site, divulgado em nosso site, e ele vai ser inserido num destes grupos que ele escolhe. Então ele vem de qualquer lugar do Brasil, nós podemos fazer o aéreo doméstico dele para chegar em São Paulo, né? E sair de São Paulo voltando para o seu destino depois, e vai encontrar com o grupo no aeroporto de São Paulo, no horário marcado. A nossa equipe estará lá aguardando a pessoa que vai embarcar em um de nossos grupos. Isso é muito fácil de fazer e já estamos acostumados há 23 anos fazer desta forma. Portanto, dê preferência para este destino, Israel, para quem tem conhecimento do país. Caprice Turismo, ok? Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.